Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Depois de algum tempo nós vamos retornar com os nossos vídeos, tá? De pintura em fralda. E hoje eu vou dividir com vocês a dica para a gente pintar um macaquinho. Não precisa ser necessariamente esse desenho, tá bom? Vocês podem usar para qualquer outro risco de macaquinho. Então vamos lá. Eu vou começar primeiro pela parte clara dele, onde eu vou usar a mistura. Essa cor aqui que é o amarelo pele, que agora tá com o nome de amarelo pêssego, e um pouquinho de camurça. Se for preciso, eu vou escurecer com um pouquinho de jatobá, mas aí a gente vai acompanhando aqui, tá? Então, eu vou começar pela essa parte de dentro aqui da orelha. Eu vou colocar a minha mistura no centro aqui. Lembrando que a mistura eu já deixei em vários lugares, né? Como que faz? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receitinha, tá? Que é a mistura esse branquinho aqui. Quando eu falo mistura, é essa composição aqui que a gente faz realmente uma misturinha de tintas para usar de base aqui. Aí depois eu já vou entrar com o amarelo pêssego, que é o nosso antigo amarelo pele. E vou unindo os dois aqui. Esse risco, gente, eu não tenho ele disponível gratuitamente, tá? Esse risco, ele é vendido. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Eu vou deixar um número também. E eu falo direitinho como funciona para adquirir. Então, aqui eu joguei o amarelo pele. E eu achei que já ficou escuro, tá vendo? Eu achei que já não precisa do camurça. Eu ia colocar o camurça, mas não vou colocar. Eu vou só acentuar com o jatobá agora. As partes mais onde eu quero sombrear aqui, eu vou colocar o jatobá. Pode usar também o marrom café, tá? Ó, vai ficar assim. Vou fazer o outro lado da orelhinha. Mistura no meio novamente. Espalha ela. Completo com o amarelo pêssego ou o amarelo pele, que é a mesma coisa, só mudou o nome. Passo em todos os cantinhos. Esse pincel aqui, gente, é o pincel da Condor, tá? A linha 421. Esse aqui, ele é o número 8. Já até sumiu aqui o nome, ele tá desgastado, ele tá pequeno assim porque ele tá desgastado, né? Que eu já usei muito. Aí é essa linha de pincel, tá? Mas pode usar o que vocês preferirem, pode usar o 6, o 4. Eu gosto desse tamanho aqui, eu acho que aqui, como o risco tá grandinho, eu acho que rende mais. Eu vou preenchendo e esfumando para misturar essas duas cores aqui. Mas observem que o centro sempre vai ficar mais claro, tá vendo? Ele já dá nuance de luz e sombra já. Vou voltar aqui com o jatobá e vou escurecer onde eu quero sombrear aqui. A sombra é sempre menos tinta, tá? Porque senão expande, escurece muito. E a ideia não é essa. A ideia é só realmente sombrear em alguns pontos. Pronto. Agora nós vamos dar seguimento às outras partes que são claras também. Aí, pro rostinho agora, a gente vai usar as mesmas cores, tá? Eu vou trocar o pincel, vou pegar é a mesma numeração, é 8, só que esse aqui tá com mais cerdas. Eu vou pegar ele porque o espaço que eu vou trabalhar aqui é maior, tá? Aí eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou colocar a mistura aqui no meio. Eu não sei na região de vocês, mas aqui hoje tá um pouquinho quente, então a tinta tende a secar mais rápido. Aí eu vou usar um pouquinho de diluente aqui na hora que eu for colocar a mistura, sabe? Vou pegar junto
Só para retardar um pouquinho a secagem dessa tinta, para eu conseguir mesclar as duas cores para não manchar, tá? Vou pegando aqui junto mesmo com a mistura, ó. Essa parte aqui onde eu tô colocando mistura é a parte que vai ficar mais clara. Eu vou fazer essa parte de cima primeiro, para não secar. Eu vou entrar aqui com o amarelo pêssego. Já coloco e venho esfumando, mesclando essas duas cores aqui. Se eu achar que falta um pouquinho de mistura, eu posso acrescentar, não tem problema, tá? Acontece, às vezes a gente coloca uma quantidade e depois precisa colocar mais um pouco. O importante é não deixar secar para não manchar e fazer isso aqui com um pouquinho de agilidade. Tô molhando o pincel no diluente. Algumas vezes o espaço aqui ele é grande, né? Maior, então a tinta seca mais rápido se a gente ficar demorando muito, ou se às vezes prolonga um pouquinho do esfumado, né? Pra ficar bem feitinho. Aí eu tô molhando o pincel aqui só pra não correr o risco de secar demais, tá? Mas é pouca coisa, não é muita coisa não. Seguir para a parte de baixo aqui agora com a mistura. Espalhando bem. Já vou entrar de novo com amarelo pêssego. O macaquinho eu gosto de fazer todas as partes claras primeiro, tá? Porque a gente pode esbarrar a mão, né? E o escuro, se manchar, é mais difícil depois de consertar. Pronto, agora, coisas importantes que vocês vão fazer no rostinho. Eu vou trocar o pincel de novo, vou pegar o que tava com menos cerdas, tá? Vou pegar minha cor de sombra. E escurecer em volta dos olhos é importante. Então, eu já vou começar por aqui, para dar profundidade. Pego um pouquinho de tinta no canto do pincel, coloco e venho esfumando. Lembrando que para isso aqui ficar bom, a base tem que estar molhada. Por isso que eu não fui para as outras partes, tá vendo? Vou finalizar essa aqui primeiro. Mesma forma do outro lado. Esse olho que eu tô fazendo aqui, ó, ele ficou um pouquinho mais do que o outro, tá vendo? Aí eu vou voltar no outro.
e vou tentar deixar o mais próximo possível. Agora vamos escurecer aqui debaixo do narizinho dele. Escurece e esfuma sempre. Ó, e esse risco, ele tem um cortezinho aqui, ó, que a gente vai fazer um sombreado por trás, tá? Então, esse sombreado aqui eu vou fazer por trás e puxar pra cima. Foi, e agora eu vou fazer embaixo da boquinha dele também. Aí já vou puxar pra baixo. E no redor agora do rostinho. Não faço ao redor todo, não. Eu pego uns pontos principais e escureço, tá? Ó, como que ficou. Bem sombreadinho, tá vendo? Agora eu vou fazer as outras partes da mesma cor. Vai ser as mãozinhas e o pezinho. Aí eu vou fazer um de cada pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou usar as mesmas cores. Vou começar aqui com a mistura. Vou completar com o amarelo pêssego. Essa parte do meio do pezinho, eu vou colocar uma corzinha diferente nela, tá? Vou escurecer. Quiser usar um pincel menor, gente, pode usar, tá? Porque eu tô acostumada com esse aqui. Lembrando que todos os pincéis que eu tô usando nessa pintura aqui são da linha 421 da Condor. Quem acompanha os meus vídeos desde o início, percebe que eu fiz uma transição, né? Que eu usava o pincel de cabo amarelo e eu não me adaptava com esse pincel aqui. Mas eu fui fazendo testes e fui tentando, né? E realmente o resultado dele pra fralda fica muito bom. E aí, agora eu tô conseguindo usar tranquilamente. Então, eu tô gostando bastante. Indico pra vocês. Linha 421 da Condor. Dedinho eu vou fazer um por um, seguindo a sequência das cores. Perceba que eu não preencho todo, gente. Depois eu escurecendo não. Eu faço partes por partes, tá? Pra evitar que essa tinta seque. O outro dedinho, mesma coisa. Aqui eu não lavei o pincel, tô só tirando o excesso aqui no paninho quando eu vou passar de uma cor pra outra, tá? Mistura novamente, fazer o último dedinho aqui.
escurecer um pouquinho aqui na lateral, só para ele não ficar da cor diferente dos outros. E o meio do pezinho eu vou colocar mistura. Vou completar aqui com um pouco de amarelo pele. E eu vou sombrear esse meio aqui com rosa antigo, mas eu vou usar pouca quantidade, para não ficar muito rosa, tá? Só mesmo para dar uma corzinha aqui no centro do pezinho. Se não quiser colocar, não precisa, usa as mesmas cores. Mas eu acho que dá uma diferença legal depois de pronto. Ó, tá vendo? Chegar só nesses cantinhos aqui. Ó, ficou assim. Agora eu vou fazer uma mãozinha. Vou usar a mesma sequência, mistura, mas no meio da partezinha que eu vou pintar. Completar com amarelo pêssego. Esfuma bem. Não deixa nenhum cantinho sem colocar a tinta. E agora eu vou sombrear. Se colocou muita tinta no pincel, aí vocês tiram o excesso do pincel antes de sombrear, tá? Pra não ficar tão escuro. Só tirar o excesso que dá tudo certo. E por último eu vou fazer a sombra aqui do dedinho, ó. Ficou assim, gente. Agora eu vou finalizar o outro aqui, sem ser no vídeo, pra não ficar muito longo, tá? Eu agradeço se você acompanhou esse vídeo até aqui. Eu peço pra você curtir, compartilhar esse vídeo, chamar mais pessoas pra se inscrever no canal e acompanhar as próximas aulas, que agora eu vou dar sequência na parte escura, tá? Do macaquinho. A gente sabe que safari é um tema que tá muito em alta no enxoval de bebê, então pra você que trabalha aí com enxoval, essa é a hora de aprender, tá bom? Um abraço pra você e até o próximo vídeo.